passasse os versículos, e aí cada um dos irmãos, aqueles que sentirem no... Não vou falar que sentir no coração, porque eu acho que ninguém vai sentir, mas eu vou direcionar os de sempre aí para estar lendo. Vou começar, só porque ela já olhou para mim primeiro, vou começar com a irmã Marília. O primeiro... Qual que é o primeiro, o Sandrão? Deixa eu só falar aqui. Então fala você, aí você passa, por favor. A paz de Cristo, irmãos. Bom, lendo Gênesis 15, aí nós podemos observar ali que há alguns versículos que falam sobre promessas. Isso. E alguns versículos que falam sobre a aliança, né? Então, aí a gente, estudando este capítulo, a gente vê que Deus faz uma aliança com o futuro, através da vida de Abraão, certo? Certo. Aí, fala lá no Gênesis 15, versículo 1, que Deus, na promessa, né? Ele é um escudo e galardão, né? Galardão. Aí no Gênesis do 2, 15, do 2 ao 5, fala da descendentes, né? Que ele fala que são inúmeros. Isso. Eu fui anotando aqui, tá? Ainda em Gênesis 15.
Então o que acontece? Lembra que eu falei para os irmãos que Deus, desde Gênesis 3,15, ele faz uma promessa? Lembra que os irmãos, já estão até cansados de ouvir isso. Mas é ali que é o crucial para nós conseguirmos entender o plano de Deus. Está entendendo? Como na eternidade, na aliança. Então o que Deus faz? Quando o homem e a mulher caem, naquele momento, Deus precisaria fazer o seu plano. Óbvio, irmãos, é pergunta de escola dominical, né? Mas Deus já sabia de tudo isso? Sim, irmãos, já sabia. Poderíamos mexer em alguma coisa? Não, irmãos, porque é Ele, não é nós. Está entendendo? Então a gente tem que parar, às vezes, de criar circunstâncias. Por exemplo, assim, mas Deus poderia ter evitado. Irmãos, Deus poderia exterminar o mundo agora, a palavra fala. Só que por amor e fidelidade à palavra dele, ele não destrói. Porque ele é fiel a si mesmo e à palavra, não é isso? Então o que acontece? Ele faz aquele plano do Gênesis 3,15 e fala da descendência. Lembra? Da descendência nós vamos ver por Eva. Qual era o filho ali de Eva que foi partir a linhagem de Jesus? Sete. Lembra os setitas? Aí vem o Éber, lembra que eu falei para os irmãos que daí vem a origem em Hebreus, vai vindo, vem Noé, vem Enoque primeiro, depois vem Noé. Noé tem 3 filhos, não tem? Sem, Cã e Jafé, não é isso? E qual a linhagem dos 3 filhos que vai pendurando de novo? De Sem, Cã e Jafé. E aí? Sem, Cã e Jafé. Cã todo mundo já sabe, não é isso? Que vem lá os cananeus. Jafé foi aquele que habitou nas tribos da Europa. Só sobrou um. Qual o nome dele? Isso, Sem. Aí da linhagem de Sem vem, ok? Vai vindo até Abraão, porque Terá vem da linhagem de Sem. Terá é pai de Abraão, tem Abraão, e aí vai vindo a linhagem, até chegar em Jacó. Tá até ok aí, irmãos? Está muito rápido? Não. Dá bom para compreender? Qualquer coisa desacelero. Isaac, Jacó. De Jacó, 12 tribos. Dentro dessas 12 tribos, existia uma tribo chamada Judá, que era um dos filhos de Jacó. Quando Jacó falece, ele vai dar as bênçãos para o filho. E Jacó, ele associa como um leão, ok? Ele vai falando do leão. Daí vem Davi, de Davi vem Jesus. Ok, irmãos, até aí? Passando bem rapidamente, tá? Só que acontece muita coisa nesse meio tempo. Ok? Então, para pegar tudo isso, Paulo vai falar o seguinte: não existe os descendentes. Existe o descendente, que é Jesus Cristo. E detalhe, todos nós somos filhos de Abraão. Porque, irmãos, nós vamos começar depois a estudar a história. Vai chegar um certo momento da Bíblia que os judeus vão ter mais ou menos um exclusivismo. Porque eles vão acreditar que só eles são a nação eleita. Eles vão acreditar que só... Aliás, a Luana dá uma balança na cabeça, eu usei o exemplo dela. Ela trabalha em empresa judaica, ela sabe muito bem disso. Como eu já trabalhei 13 anos, eles são meio que um povo separado. Para eles é eles que importam e só o povo dele. E o Deus dele é o único Deus verdadeiro. É isso que o judeu lá acredita, tá? Aqui no Ocidente é um pouco mais misturado. Então Paulo chega, e tudo isso para explicar, tá, irmãos? Paulo chega e fala assim, não é os descendentes, como sendo só dos judeus, não. Somos todos nós, porque a partir de Jesus, todos nós se tornamos o que? Herdeiro da promessa que foi feita a Abraão. Ok, irmãos? Conseguiu compreender? Mesmo? Então tá. Aí o Gessé, por favor, vai ler Romanos. Obrigado, Senhor. A paz, Senhor, igreja. Romanos capítulo 4, versículo 3. Diz assim: Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha lá. A justiça de Deus, ele acreditou e a justiça de Deus foi permeada sobre ele. Que é aquilo, irmãos, lembra que eu falei para os irmãos? A justiça de Deus, ela é um método do amor também, tá? Deus, ele é justo. E por que ele está falando justo? Por que ele está falando justo? Porque vai chegar em vários momentos da palavra de Deus que Abraão vai soar como injusto, como nós vemos os casos que está acontecendo direto aí com Faraó e tudo mais. Só que Deus, ele tem uma promessa na vida de Abraão, entendeu, meus irmãos? E essa promessa, ela ia ter que se cumprir, porque era através dele que viria Jesus Cristo. Então, ela teria que se cumprir. E se Abraão morresse meio caminho, não teria como, a gente assim entende, a promessa se cumprir. Tá? Por favor, Pi. Tiago 2:23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Ah lá, é o mesmo versículo, tá? Embora nós vamos ver muita injustiça na parte de Abraão,
Mas é de Deus para ele, né? É o contrário, não é do homem para Deus, é de Deus para ele. Ok? Certo, meus amados irmãos? Obrigado, Sandro. Deus abençoe. Falei que vai ajudar, porque Gênesis 16 ele vai fazer aquela famosa divisão, tá? Nós aqui vamos partir do pressuposto que hoje em dia não existe de Gênesis 16. Tá bom? Ok? Vamos lá. Os irmãos falaram que leram, tá? Então eu vou ler de novo o capítulo 16 e aí nós vamos destrinchando a palavra. Tá bom, meus irmãos? Foi o que eu falei. Dúvidas, por favor, levantem a mão. E eu sei que a Cimeire tem uma aqui que domingo passado ela já falou e eu creio que ela vai falar hoje. Então vai ser bom para ajudar. O Jô, é porque o Jô joga para a Cimeire já vem falando para mim. Então foi o Jô, tá? Então vamos fazer esse jogo de batata quente desde Gênesis. Mas vamos ler então a leitura, irmãos. Lembrando que a minha versão é a NAA, um pouco diferente da dos irmãos, tá? Mas o foco é o mesmo. Vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz a filhos. Tome, pois, a mulher serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai humilhou a Agar, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte à sua senhora e sujeita-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de: tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Rori. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho, a Abraão. E Abraão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Certo, meus amados irmãos? Nós temos muitas informações nesse texto importantíssimas, tá? O primeiro delas é o seguinte, como foi levantado no domingo passado. Os irmãos lembram as coisas que foram levantadas no domingo passado, né? Nós falamos sobre a Sarai, nós falamos sobre Abraão, só cada um teve uma ideia. Falamos sobre Agar, depois falamos sobre as consequências que trouxe. Certo, meus amados irmãos? Então, assim, eu dividi essa primeira parte em 3 blocos, tá? Que é assim, em 4 blocos. Que a primeira de todas é o versículo 1, logicamente, né, irmãos? Que está escrito assim, ó: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Lembra que eu falei para os irmãos que isso é uma narrativa de Moisés? Todas as vezes nos capítulos anteriores que Moisés vai relatar Sarai, os irmãos já sabem que é Sara, tá, irmãos? Vai mudar lá para frente o nome dela. Toda vez Moisés ele enfatiza que Sarai ela era estéril, que Sarai não dava filho. A mesma coisa vai acontecer com as mulheres sucessores de Rebeca e por aí vai, tá entendendo? Por quê? Porque a enfatização de Moisés é o seguinte: Deus faz milagres. Aonde não poderia ter nada, Deus ele fez brotar. Tá entendendo? Então Moisés, repito aos irmãos, onde que Moisés estava, irmãos?
do lado do rio Jordão, próximo a Canaã, certo? Não era isso? Então ele está começando a contar as histórias para o povo, estão entendendo? Para que o povo se inflame e tome todo aquele lugar. Lembra que eu falei para os irmãos que aquela raça, os cananeus, eram as raças mais perversas que existia na terra? Eles já tinham armamento de guerra, já tinham tudo isso. Enquanto eles não tinham nada, nada em termos. Eles tinham o Senhor dos exércitos que estavam com ele. Então, Moisés está aguçando isso neles, tá? E ele fala o seguinte, toda essa descendência, nenhuma delas poderia ter filho. Nenhum. Nós vemos Sarai, nós vemos Rebeca e nós vemos Raquel. E a gestação dessas mulheres sempre foi assim, irmãos. Então, assim, ele está enfatizando o quê? É impossível. Elas não geram filhos, mas assim, Deus é o Deus do impossível. Então, ele começa enfatizando isso. Sarai não lhe dava filhos, pronto. Porque já chama o leitor ao quê? Cara, ela já estava velha. E ela já não tinha condições de dar filho. Os irmãos, eu acho que, eu não sou muito desse meio de publicidade, algumas coisas assim, mas recentemente nós vimos que a Cláudia Raia ficou grávida, acho que é isso, não foi? Ela tem, acho que, a medicina fala que é meio complicado, a mulher quando passa dos 40 é mais complicado de engravidar, por vários motivos, né? Aqui Sarai já tinha bem mais que isso, irmãos, nós vamos ver mais para frente. O AD já até caguetou, 89. Imagina, irmãos. Imagina isso, irmãos, nós somos senhoras e senhores. Aquela aptidão pela vida vai terminando já. O corpo já não é mais belo, a pessoa ela já se sente menosprezada, já não está tudo levantado. A verdade é essa, e o homem também, irmãos. E ela fala o quê? Cara, eu estou velha. Abraão, Deus está te prometendo desde lá de trás, mas é o seguinte, eu estou velha. E aqui, irmãos, o texto joga para isso. Porque ele fala assim, ela não lhe dava filhos, pronto. Só que olha o 2, olha como é que começa as coisas, aí começa o diálogo. Perdão, irmãos, ponto, aí vai continuar o versículo primeiro. Ele fala assim, mas tinha uma serva o quê? Peraí. Então já tinha uma mulher que já não fazia parte do contexto da galera aqui. Vamos supor, irmãos. Para a gente entender, tá? Mais fácil. Para ficar mais fácil ainda do que Deus, irmãos, ele tem um plano perfeito. Nós aqui, eu creio que todos nós aqui nascemos no Brasil, certo? Todos nós somos brasileiros, certo? Vamos supor que aqui dentro existia um norte-americano. Ele é outra cultura, ele é outro tudo, era o que estava acontecendo aqui. Os teólogos vão falar o seguinte, que Agar, ela veio justamente naquela briga que quando o faraó deu os presentes, e ela foi com essa galera, tá entendendo? Porque até então a Bíblia não relata nenhum trecho de egípcia junto com Abraão. Como nós vemos no versículos anteriores que a Amá leu para nós na aula passada, sobre aquela coisa que aconteceu com Sarai e Abrão, e o faraó falou assim, leva. Ela veio nessa leva também, tá? Por ser uma menina mais nova, mais bela. E as egípcias, os irmãos sabem que são aquela pele mais moreninha. Então, assim, podemos dizer assim que Abraão era um galego, aí ele viu uma moreninha. Estou brincando, irmão. Isso é só para a gente fantasiar a história aqui, tá? É só para brincar. Aí o que acontece, Mas tinha uma serva egípcia chamada o quê? Agar. Certo, irmãos? Então já tinha uma serva e ela se chamava Agar. E aí olha que interessante, irmãos, o que Sara vai falar para Abraão. Ela fala assim, então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar o quê? A luz a filhos. Falei assim, não tem mais condições. Não tem mais jeito. Eu já estou velha, já sou uma pessoa de idade avançada, não tem como eu dar mais filhos. É impossível, aqui, ela ainda fala assim, o Senhor me impediu de dar a luz. Não que nós não estamos tentando, mas não tem mais como. De tantos anos de promessa, não tem mais jeito. E aí, irmãos, vem a estratagema do homem. E aí ela pega e fala o seguinte, vamos lá. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Por que isso, irmãos? Vocês estão muito quietos, vamos aguçar vocês aí. Por que isso? Hã? Você fala que é cultural. Perfeito. É isso aí. Irmãos, isso que é fantástico, Gil. Parabéns.
Nós, do Ocidente, nós temos uma cultura diferente do Oriente, tá? Aonde? Em Israel, não, né? Mas, em Israel, não, mas na parte do Islã, sim. Tá? Nós vamos estudar um pouco mais para frente, tá, irmão? Nós vamos estudar um pouquinho aqui, vai ficar interessante a aula, porque eu trouxe a visão, e eu creio, irmãos, que não pelo Rafael, mas eu creio que através dessa escola dominical, que muitos muçulmanos vão poder assistir e vão ver que nós não somos inimigos de pessoas, tá? É isso que eu quero passar para vocês, porque para nós conseguirmos compreender o conflito que existe ali no Oriente, é Gênesis, irmãos, não tem jeito. Não tem outro jeito, tá? Então, assim, para a gente conseguir compreender os dois. Tá bom? Fazia esse intercâmbio. E o filho não era dela, o filho era da dona. Imagina, irmãos, vocês mulheres que já foram mães, vocês gerarem um laço afetivo, que querendo ou não é aquilo, e você simplesmente entregar o seu filho, não é seu. Você só gerou. E isso para eles, irmãos, era normal. Tá? Era cultural. Lembra, irmãos, a Bíblia ela é sagrada, mas ela tem o laço cultural também. Estão entendendo? São coisas que caminham juntas. Não tem como nós lermos a Bíblia e não entender a cultura de Israel, por exemplo. Fere um pouco, porque nós somos ocidentais, a nossa cultura é diferente da deles. Estão entendendo? Então vamos lá. Aí ela pega e fala o seguinte, ó, presta atenção, irmãos, na narrativa, porque daqui a pouco isso vai virar uma bola de neve e vai dar complicação. Porque ela fala assim, ó, agindo com as próprias vontades. Ela chega e fala o seguinte, ó, Senhor, né, Abraão, Deus me impediu de dar à luz. Tome aqui a minha serva. Talvez assim possa ter filhos por meio dela. Até aí, ok. Certo, irmãos? Foi lá, entregou a Agar e falou assim, ó, eu tenho a serva. Pega a minha serva, eu já estou velho, eu já estou velha. E você vai ter filhos, então a gente vai sustentar essa herança. Lembrando, os irmãos, o seguinte, lá atrás, Abraão já tinha pensado que um poderia ser servo deles. Lembram, irmãos? Como é que era o nome dele? Ah lá, ó, ninguém também tá firme, ó. Ele pensa o quê? Que ele seria o filho da promessa, né? Falou, pô, eu só tenho ele. Deus chega para Abraão e fala assim, não, Abraão, vai ser seu. Vai ser seu, não é servo seu, vai ser seu. Ok, irmãos, Abraão pensa nisso, então ele fala assim, a mulher chega e fala, tô aqui minha serva Agar. Olha que interessante o que a Bíblia vai falar, irmãos. Aí a versão que está diferente, por favor, vamos trabalhar nessa linha. E Abraão, o que ele fez? Concordou com... Olha que interessante, irmão, só nesse pequeno trecho. O fruto estava ali, a mulher comeu, toma, come também. Estão percebendo a familiaridade que a Bíblia está trazendo para nós? É a mesma coisa que está acontecendo lá no Éden, irmãos. Só que ao invés do fruto, era um outro tipo de fruto, que era quem? Agar. Agar ficou como um pivô nessa história. Então ela pega o fruto e fala assim, o fruto está aqui, ó. Abraão chega e fala, maravilha, glória, já estou todo vapor ainda, estou velho, mas estou todo vapor. Venha,
E aí ele foi. Está aqui, irmãos. A palavra não vai mentir. Está aqui, ó. E Abraão concordou com o plano de Sarai, perdão. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, que já está, por sua serva egípcia, e deu por mulher a quem? Abraão, seu marido. Ok? Depois que ele já estava morando 10 anos aonde? Na terra de Canaã. 10 anos, irmãos. Ele estava peregrinando, lembra? E Abraão não vai parar só por ali, ele vai peregrinar mais ainda. Estão entendendo? Então ele pega e ele toma ela. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, quando toma por mulher, é justamente o que os irmãos estão pensando. É relação sexual. Ele toma ela como mulher. Está entendendo? Ele pega ela como mulher, amando de quem? De Sara. Aí foi que o Fê brincou, né? Que toda vez que o homem dá ouvido à mulher, vai acontecer alguma tragédia. Né? Ele foi diferente daqui, só para acordar os irmãos. Vamos lá. E toma por ela. E aí no 4 fala o seguinte, ó. E ele teve relações com Agar. E óbvio, irmãos, o que aconteceu? Ela ficou grávida. Até aí, Sara rasgou a glória. Maravilha, meu plano está dando certo. Olha que interessante. Pode falar, Ju. Dá até medo quando a Ju já levanta a mão. Ô, Rafa, para mim, nos dois casos, claro que eu vou defender as mulheres, ao contrário do meu marido. Pera aí. Nos dois casos, para mim, a omissão dos homens é bem clara. Esse foi o grande problema. Eita, glória. Porque Deus foi bem claro nas duas vezes, tanto com Adão, tanto com Abraão. Deus falou que era para eles fazerem e eles não fizeram. É isso que eu gosto. Então, esse foi o grande problema, os homens serem omissos. Olha lá, boa. Ju, olha o Ju agora. Olha lá, agora contra a resposta. Olha o debate. Pode falar, Ju, meu querido. Não, eu não vou tumultuar, não. Eu não vou tumultuar, não, mas Porque, foi na culpa de verdade, Sarai. eu até compartilhei com a Meire, né? Na semana passada, eu ouvi com atenção a colocação da irmã Ivete a respeito disso. E eu fiquei pensando, porque o problema é desobediência, né? No contexto, e assim, é fácil a gente julgar quando a história já passou há 4.000 anos atrás. A gente sabe qual que foi a consequência, né? Mas a gente estava até comentando que tão perigoso é nós não darmos ouvidos à voz de Deus, quanto às vezes a gente até crer na voz de Deus, mas executar da forma errada. Eu vou dar um exemplo aqui com uma outra coisa para vocês entenderem o que eu estou mais ou menos falando. Vamos dizer que o Jonatas está doente. E Deus fala o seguinte, olha, Jonatas, eu vou te curar. Amém. Se Deus falou, eu serei curado. Mas aí o Jonatas entende o seguinte, olha, se Deus vai me curar, eu vou largar todos os tratamentos, eu vou deixar de tomar os medicamentos. O que acontece? Se Deus falou que vai me curar, eu vou ser curado. Porém, eu vou passar por um processo que talvez de dor, que eu não precisaria passar se tão somente eu aguardasse. Por que eu estou falando isso? Porque até o capítulo 16, todas as vezes que Deus fala que Abraão vai ter uma grande descendência, Deus fala com Abraão e Deus não explica como que seria feita essa descendência. Fica subentendido que seria com Sara, mas ele não esclarece que o filho da promessa viria com Sara. Tanto que no capítulo 16, pode ver que não tem nenhuma repreensão de Deus com o ato dele deitar com Agar. A primeira vez que vai falar que a promessa não era com Agar e sim com Sara, vai ser só no capítulo 17, a partir do versículo 15. Então, eu concordo contigo, mas aí que está. Quando a gente olha para trás, eu concordo contigo. Era para eles terem aguardado. Mas, humanamente falando, Deus não repreende, porque era o costume da época, era permitido. E a única vez que Deus vai falar assim, escancaradamente, que seria com Sara, seria mais para frente. Então, aqui talvez eu veja até mais como não como um pecado, mas como uma ingenuidade. Você querer ajudar a Deus. Não que esteja certo, está errado. Está errado. Mas assim, eu não vejo como maldade, entendeu?
Eu vejo mais no seguinte sentido, olha, eu não posso, Deus, até aqui nós tentamos com as nossas forças e não deu certo. Então, toma esse atalho. É errado, mas não moralmente que fosse inaceito, entendeu? Irmãos, eu amo vocês, é sério, vocês têm uma... O que eu fico feliz é que, assim, eu me mato, irmãos, de falar, vamos pegar eles aqui. E o Espírito Santo não vai pegar ninguém, porque já falaram, velho. Não adianta. Só pedir 2 segundinhos, pastor, só para concluir aqui as falas. Irmãos, primeiro de tudo, excelente ponto dos dois, da Ju e do Jô. É o trio, né, irmãos? O trio agora está na escola dominical, ele tem que estudar mais agora, ó. Vamos lá. Primeiro de tudo, irmãos, a promessa foi falada para quem? Para quem, irmãos? Não, fala bem alto, para quem? Isso, para o homem, Abraão. Irmãos, presta bem atenção nisso daí. Deus, ele falou primeiro para Abraão, antes mesmo até do pai do Abraão, sabe? Lembra? Nós falamos desde Ur dos Caldeus. Só que o legal é o seguinte, o João falou uma coisa interessante. É legal quando nós sabemos a história. O problema é viver a história. Nós, como os leitores da Bíblia, nós temos que estar vivendo ali como que nós não estávamos sabendo de nada. A idade avançou, Deus não explicou o meio. Porque assim, Gil, pegando um trecho do Jô, primeiro de tudo, Moisés vai organizar isso lá na frente. Porque até então não tinha lei ainda. Está entendendo? Ele vai pegar, lembra que as leis haviam em Êxodo, mais para frente? Ele vai pegar e ele vai criar um organismo. Está entendendo? Vai de esposa, marido, esposa, tudo aí vai, certo? Mas não impede de nós entendermos o contexto cultural, que é qual? O que o egípcio fez quando ele descobriu que Sarai era casada? Falou, leva essa mulher daqui. Lá na frente vai ficar mais claro ainda, que Deus vai se mostrar para ele e falar, não tome ela como mulher. Mesmo sistema, relação. Está entendendo? Porque, irmãos, a união matrimonial já existe desde sempre. Só que como é contexto cultural e a pessoa não pode ter filhos, o Jô pensou a mesma coisa. Vamos se dizer o quê? Cara, eu estou velha. Não ovulo mais, não tenho mais prazer, não tenho mais nada, estou na menopausa há não sei quantos anos. Não tem, é impossível, Abraão. Como Deus não falou ainda o plano, eu acredito que deve ser por meio de alguém. Esse é o problema, irmãos, do ser humano. É tentar ajudar com as suas próprias mãos aquilo que Deus ainda não falou. Está conseguindo compreender? Isso. Só que olha que interessante, minha querida. Olha como que o homem é o centro da resposta aqui. Vai ficar mais claro mais para frente. Mas, aliás, depois que ficar o jogo da batata quente, de novo, mais uma vez nós vamos ver isso. Mas, o que acontece? Lá na frente, com Eliezer, ele já teve a resposta de Deus. Porque ele pensava que Eliezer, aliás, eu vou um pouco mais antes, Ló, que era sobrinho dele, era sangue do sangue dele. O pai de Ló tinha falecido, e Ló falou, tio, eu vou com o senhor. Esse é o rapaz, eu não tenho filhos, meu sobrinho está comigo, logo quem vai ser herdeiro de tudo isso? Ele. Mas Deus, que igual a Marília falou sabiamente, eu não esqueço aquela aula, teve que intervir. Deus chegou e falou assim, não, peraí, vocês estão entendendo errado. Era você sozinho, não é com a galera. Primeiro foi o pai, vamos dizer, o pai faleceu, ficou o sobrinho, falou, não, eu preciso criar algo porque foi a minha promessa. Aí cria o quê? Uma desavença entre os... Isso, irmãos. Tem muitos pastores hoje em dia falando que a briga foi entre Abraão e Ló. Não foi. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que foi os pastores. E levaram até ele. E aí ele chegou e falou, Abraão, Ló, o tio te ama muito, mas é o seguinte, você vai para um canto, eu vou para outro, para não ter mais briga. E aí ele tem esse exemplo, mas mesmo assim, o que ele fala? Opa, vamos intervir. Pode falar, pastor, por favor. Era isso, pastor? Vamos intervir. Porque assim, irmãos, é muito fácil o homem querer jogar responsabilidade para a mulher. É muito fácil. Foi o que eu falei, irmãos. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade ainda muito machista. Onde o homem... E eu usei um exemplo para um jovem que eu estava conversando com ele essa semana. Muitos homens pensam que mulher ainda é objeto. E isso vem muito cultural da Bíblia, irmãos. Não estou falando que é a Bíblia. Presta atenção. Eu estou falando que é cultural. Porque no Antigo Oriente, os homens poderiam ter quantas mulheres quisessem. Quantas mulheres Salomão tinha?
Se eu que estou careca com uma, imagina 1000. 1000 mulheres, que é concubina, somando tudo, irmãos. Tudo. Vocês estão entendendo como que é? Olha lá, olha. Vocês estão entendendo? Ô, gente, minha esposa está na escola dominical, glória a Deus. Deus ouve orações, aleluia. Aí, ó. Vocês estão entendendo? Então, era cultural. Infelizmente, existem alguns pastores, por mal interpretar a Bíblia, eles pensam que mulheres são apenas objeto. E não é. Ah, como você confirma isso, Rafael? Simplesmente, só o apóstolo primeiro Jesus, depois só o apóstolo Paulo. Fala assim, ó, mulheres, seja submissa a seus maridos. Aí os homens, eita. Nem entende a colocação da palavra submissão, mas fica, eita, agora é o que eu mando. Aí Paulo fala, mas peraí, ô pavão, vou diminuir a sua peninha um pouquinho. Vós, maridos, amai a vossas esposas como... Olha aí vai aprofundando, irmãos. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ponto. Acabou. Não tem o que discutir. Não tem. Não tem. Se o Espírito Santo está falando com você, está falando comigo também. Não tem. Mulher não é objeto, irmãos. Ela é a nossa ajudante, a nossa conciliadora. Ela tem que ser isso. Tem que ser isso. Porque muitas das vezes a gente pega o contexto cultural e tenta aplicar aqui no Ocidente. E não dá certo, irmãos. Mulher aqui pode tirar a carta assim. Se você vai na Arábia Saudita, a mulher não pode nem sair na rua sozinha. Não vou muito longe, irmãos. Não estou generalizando, mas tem muitas pessoas no Nordeste que pensam a mesma coisa. Ô, Rafa, falar, só para... Eu não estou falando mal dos homens, não, tá? Assim, é só porque, assim, a falta de posicionamento deles, porque Deus falou diretamente com eles, não falou com as mulheres. Eva podia comer do fruto quanto ela quisesse, ia estar tudo certo. Foi com Adão o tratamento, a mesma coisa com Abraão. Se ele tivesse repreendido Sara, falado, não é isso, não, talvez não teria acontecido nada, mas... Ao meu ver, tá? Ele também foi bem do espertinho. É lógico, uma porque, moreninha, claro, pode ter cultural e tudo mais. Mas falar. a ideia de Deus deixou bem claro quando... a respeito de Eliezer. Você quer ver? Se Deus já falou que não era, então, assim, já dá a entender que, é no seu casamento, é com a sua esposa. Para mim, ele também já estava de olho no que ele queria, entendeu? Ele ao queria meu uma novinha, ver, né? Ele ao queria meu uma ver. novinha. Então, assim, a gente joga a culpa na Sara, porque a Sara falou, mas ele podia falar, não é isso que Deus tem, não foi isso que Deus tratou comigo, porque Deus tratou com ele. Falar, pastor. E ele já estava vivendo o Já dou palavra, sobrenatural senhor, tá, de Deus, porque Deus já estava, sabe, Deus saía com ele, mostrava as estrelas. Falava com ele. Isso já é o Falava sobrenatural. Aí o cara fala assim, mas a minha mulher é velha. Isso não é desculpa não, entendeu? Pode falar, pastor. Não, pode falar. É bom, irmãos, para a gente conseguir entender o contexto da história. Pode falar, pastor. O que nós não podemos esquecer é que, como já foi colocado bem claramente aqui, era cultural isso acontecer. Isso. Então, ele não agiu de esperteza, pelo contrário. Como era costume, tanto é que nós temos o exemplo aqui, que Raquel e Leia deram também as suas servas para que elas pudessem ter filhos. Então, elas se sentiam honradas quando as suas servas davam os filhos. Era como que se fossem os filhos delas. Não, como se fosse, não, era delas. Entendeu? Deles. Não é? Então, só que acontece? Por que deu todo esse problema? Porque Agar não manteve a sua posição de pastor. serva. Calma aí, que aí você já vai pegar o outro lado da moeda. A gente vamos incrementar primeiro só Entendeu? aqui, nesse Então, contexto do homem e mulher. É isso, que tá? Lembrem-se Lembrem-se que era costume e ele fez porque era algo natural. Vamos Foi lá. isso. Vou pegar tá? os pontos, mano. Já vamos fechar aqui para ir, porque daqui a pouco essa chave ela vai mudar. O que era para ser perfeito vai se tornar imperfeito, tá? Pode falar, minha querida. No 17, o próprio Abraão duvidou. Antes da Sara, ele também Vocês já estão muito duvidou avançados, viu? que É isso mesmo. teria um filho por conta da idade. Vamos lá, Então, irmãos.
Pode falar, pastor, por favor. Aí o pastor, aí a gente fecha aqui. Pra você ver, irmãos, isso que a gente só está ainda no 4º versículo, hein? No 4º. Não falou não, pastor? Ah. Eu acho que Abraão lembrou daquela música, né? Qual, pastor? Quando ofereceu Agar, falou, é disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. É verdade, pastor. É disso que o velho gosta, é disso que o velho quer, amor. Irmãos, nós rimos. Eu vou falar... É isso aí, pastor. Churrasco com chimarrão, eu lembro da música. É isso. Irmãos, nós estamos rindo, mas ó, você não vai muito, não, tá até vermelho. Você não vai muito. Quantos no contexto de hoje nós vemos pastores velhos largando as suas esposas para ficar com as novinhas? A gente ri de Abraão, mas tem pastor que faz isso até hoje. Até hoje. Aí, ó. É disso que o velho gosta, é disso que o velho... Não vou esquecer isso nunca mais, velho. Tá vendo? Ele viu. É legal entender. Eu entendo, irmãos, os contrapontos, porque nós estudamos para isso. Não é fácil, irmãos. Por isso que eu louvo a Deus. Você lê muita coisa para trazer uma aula assim. E isso não está saindo do controle, porque os irmãos já pegaram a primeira parte da mensagem. Que é o seguinte, existe o fator obediência, existe o fator velhice, existe o fator cultural e existe o fator o quê? Fidelidade. Só nesses 4 versículos, irmãos. Só nos 4. Vocês estão vendo como que a Bíblia é um oceano e nós poderíamos passar o dia inteiro só nesses 4. Porque, irmãos, houve contraponto de todos, mas o certo era o quê? Embora seja o contexto cultural, embora seja as coisas... Irmãos, um fato é crucial, eles estavam velhos. E existe o peso da idade, existe o peso da idade e existe o peso da confiança. Só que muitas das vezes, quantos nós já se pensamos, Deus, o Senhor já fez promessa para mim há quanto tempo? Vamos lá. Tudo passa pelo processo do tempo. Porque, irmãos, o tempo... Eu lembro assim, que antes de eu casar, quando eu namorava, as meninas me davam fora, eu falava, tudo bem, chorava e falava, tudo bem. O tempo vai falar para você que eu estava certo. Mentira, eu estava errado em todos. Mas eu falava para não ficar por baixo. Deus, irmãos, Ele faz promessa, só que Ele não vive no nosso tempo. E assim, irmãos, desculpa a sinceridade para os irmãos. A gente não pode pedir desculpa para ser sincero, mas eu vou falar uma coisa para os irmãos. Existe uma música aí que fala que tem promessa de Deus não morre. Perante Deus, obrigado, irmãos. A Jomarinha já. Só você lê Hebreus. Morreram sem alcançar a promessa. Olha lá. Então vamos lá, irmãos. O que eu estou dizendo com isso? Existem fatores. Deus, Ele promete. Ele cumpre, Ele faz. Ok? Mas entra uma coisa que o Jô falou de extrema importância. Às vezes nós queremos ajudar Deus. Pensando que com as nossas próprias mãos nós conseguimos alguma coisa. Não consegue, irmãos. Desculpa. Por um ser atemporal, nós somos temporais. Nós precisamos de tempo. Ele não. Ele não. E por incrível que pareça, irmão, se você se colocar em Sara e Abraão, de fato eles já estavam velhos e não tinha como. Ela era uma mulher, irmão, mulher tem sentimento. Ela olhou para ele e falou, não dá, não sai mais nada daqui. Condição. Muitas das vezes, irmãos, por nós pecarmos, nós pensamos apenas na nossa condição e esquecemos que tem uma redenção. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Redentor. Por isso que às vezes a gente peca e fala assim, não tem mais redenção. Tem, sim. Enquanto existe fôlego de vida, irmãos, Jesus está aí para nos perdoar. Não quer dizer que nós temos que viver no pecado, não é isso. Mas está acontecendo aqui, nesse prezado momento. Então, foi jogo para todo lado. E isso, Ju, vai se complicar ainda mais lá na frente. Porque até então, ele viu aqui, é isso que o homem gosta, é isso que o velho gosta, quer? Olhou aquela mulata, falou, opa, é isso. Olha aí, ó, que perfeito. Novinha, cheirosinha. Sara, manda, vem porém. Aqui, irmãos, 4. Lógico. Irmã, eu vou falar algo para a irmã. Então, eu vou falar algo para a irmã. O homem,
Isso pesa muito nas minhas palavras, sabe, irmã? Mas assim, o homem, ele é o sacerdote do lar. Não digo que é o que ele quer e pronto. Eu estou falando assim, o homem é... Lembra que eu falei para os irmãos dos atributos incomunicáveis de Deus? Os irmãos lembram disso? São 3, não são? Onisciência, onipotência e onipresença. É dele, né? Ninguém tira isso dele, ok? E ele dá para nós os que se comunica, certo? Homem e mulher é a mesma coisa, irmãos. Deus deu tributos para homem que infelizmente, ou felizmente, vamos se dizer, ele sabe, não deu para a mulher. Como Deus deu tributo para a mulher que o homem não tem. Por exemplo, o homem pega uma gripe e o mundo acabou para ele, velho. Já se joga na cama. Ixi, eu conto dele. Eu vou morrer, estou ouvindo a voz do anjo. Mulher está com gripe, está resfriada, está com isso, mas ela está todo vapor. Eu pego aqui o exemplo, por exemplo, da tia Né, que são as mulheres mais avançadas de idade, a Roseli. Não para o tempo todo, cuida de neto, cuida de não sei o que, faz comida, faz... Se for homem, irmãos, se você pode ter certeza, se você deixar 2 tartarugas para o homem cuidar, uma foge. Uma foge. Enquanto isso, a mulher já fez o cercado, já está as 2 tartaruguinhas dentro comendo e tudo. É atributos, irmãos. Homem é de um jeito, mulher é de outro. Outra coisa, nunca que o homem ia sentir uma dor de... Nunca. Vocês estão me entendendo? Aí, obrigado, pastor. Eu usei a tartaruga, que era pior ainda. Mas o pastor está falando assim, pôr 2 panelas no fogo. Mas existe coisas que o homem faz que a mulher não faz, que é o quê? Levantar o braço e falar, eu sou o protetor da minha família. Eu que tenho que manter a minha família. Irmãos, eu estou falando isso, nós temos aqui a nossa irmã Camila, a nossa irmã Ivete, que são pessoas que fazem o papel de homem em casa. E Deus honra isso também. E não quer dizer que a vida de relacionamento delas acabaram, porque em nome de Jesus, Deus prepara uma pessoa certa. Deus prepara uma pessoa certa para vocês. Estamos falando porque nós temos uma comunidade. Então, assim, tem mulheres que fazem os 2 papéis. Aliás, hoje, vamos pegar também o exemplo de todos. Todas as mulheres aqui, ó, irmã Gonçalo, assim, todas as mulheres que estão aqui, ou 99 delas, trabalham fora e trabalham dentro de casa. Aliás, acho que todas aqui olhando. A Bruna faz, todas aqui trabalham. Sem exceção. A Ju trabalha também, leva para a escola, já trabalha, tá bom. Vocês estão me entendendo? Mas te garanto que se der uma dor de barriga no Fê, ela vai trabalhar para ajudar ele. Pode falar, pastor, por favor. Ó, o Gessé já deu risada, hein, Fê? Continua no emprego. Irmãos, voltando para o tema, para as mulheres que não geravam naquela época, era humilhante, era vergonhoso, elas eram desprezadas. Por isso que Sara, até então Sarai, pediu para que o seu esposo recebesse a sua serva como a segunda esposa. Então nós não podemos esquecer disso. A gente olha o lado, mas Abrão foi, para ele foi maravilhoso, para ele foi ótimo. Será que ele não se compadecia da sua esposa que ele amava? Obrigado. Será que ele não fez isso por amor a ela? Porque ela era desprezada? Porque a cultura daquela época colocava ela em segundo plano? Então a gente tem que pensar esse outro lado. Por que ela fez isso? Nenhuma mulher faria isso, irmãos. Nenhuma mulher ia dar o seu esposo para se deitar com outra. Então, se era natural, então veja só. Aqui a palavra está dizendo que tanto Raquel como Léa fizeram a mesma coisa. Porque elas não queriam ser desprezadas. E quando a segunda esposa, no caso aí, lhe concede o filho, ela recebe como dela. Então ela se alegra com isso. Então a gente tem que ver esse outro lado, gente. Ele poderia se casar. Peraí, eu vou passar o microfone, peraí. Pode falar aí, Vetinha. Ele tinha direitos a se casar novamente e ele não quis, foi fiel a ela, mesmo Isso. sabendo que ela era estéril. É que assim, irmãos, nós não estamos falando aqui. Pode falar. Isso que acordou os irmãos. Hoje a escolinha tá boa, irmãos. Ó, é sinal que ninguém tem problema no coração aqui, ó. Senão eu já tinha infartado já. Pode falar, Fio, por favor. Alô? Aí. Ixi, até o microfone até parou. Pode falar. Som. Aí.
aí falando, fazendo presença aí, ó. Ô, Rafa, isso que o pastor falou é interessante. Abraão, ele continuou ainda sendo fiel à sua mulher. Sim. Você vai ver isso no 6, quando Sara vai se queixar de Agar, por Agar não continuar na sua posição. Isso, ele fala, você ainda continua tendo controle. Eu estou fazendo isso, irmãos, é proposital, tá? Tá aqui no meu computador. Eu estou fazendo para aguçar os irmãos entenderem os lados. Estão conseguindo compreender? Assim, pode falar, pastor. Só estava pensando aqui que Deus fez uma promessa lá em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, não é? Fez. Que da descendência da mulher viria aquele que ia... O seu descendente, né? Descendente, esmagar a cabeça da serpente. Será que todas as mulheres não tinham esse desejo de ter o filho, da promessa, né, a sua descendência, que pudesse esmagar? Então, aquela que não tinha filho, ele perdia essa esperança. Boa, pastor. É interessante isso que o senhor falou. Eu já vou pular para o outro, que aí o pastor vai concluir, porque faz muito sentido depois no que o pastor Ronaldo também acabou de falar. Irmãos, nós estamos falando nos dois sentidos, foi o que eu falei, é proposital, tá? É justamente para aguçar os irmãos de como que funciona naquela época, não ler uma história que já aconteceu, mas nós estamos vivendo aquele momento. Estão entendendo? Então lembra que eu falei, são fatores para todos os lados. E a gente poderia ficar aqui até o final da escola dominical com os fatores. Só que aconteceu uma coisa, irmãos, algo interessante, no 5 e no 6 já vai mudar. Porque até então, irmãos, a promessa tinha sido feita. O problema é que, isso, irmãos, é unânime, tá, João, em todos os teólogos. O problema é que Deus, não estou falando que o problema era Deus, entenda a colocação da palavra. O problema é que Deus não explicou como ia ser o plano. E lógico, irmãos, nós somos seres humanos. Ele falou, você vai ter muitos descendentes. Tá bom, muitos. Cara, eu já tenho 80 anos. E aí, como é que vai ser? É esse? Não, não é esse. E como é que vai ser? Ela, por também se sentir inferior. E detalhe, existem dois fatores cruciais disso, eu repito, irmãos. Primeiro de tudo, o pastor falou que eu ia deixar para falar no final. Mas primeiro de tudo, era para nós entendermos Sara também, por fato de que ela não tinha filhos. E isso para uma mulher é muito humilhante. Aliás, até hoje isso é humilhante. Até hoje que tem mulheres que nós vamos longe, mas vamos perto, que agora está longe. A Gabi sonha em ser mãe. Não foi o momento ainda, mas ela sonha em ser mãe. Vocês estão entendendo como que agora se põe no lugar, por exemplo, da Gabi. Pô, todo mundo com filho, Aline com filho, Amanda com filho, Bruna com filho, Fê com um monte de filho. Tá entendendo? Vocês estão me entendendo? Aí ela fica como naquela roda de família? Pô, só eu não dou filho para meus pais? Vocês estão conseguindo compreender, irmãos, como que é complicada a história? Até a gente viver na pele das pessoas que estão ali? Então, assim, irmãos, é isso que eu estou falando para os irmãos, era humilhante. E a única forma que Sara agiu é o seguinte, eu vou dar um empurrinho, eu vou dar um empurrãozinho. Está entendendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ajudar, porque assim, eu já sou... Até então, pastor, essa palavra de humilhar não estava no contexto, mas vai acontecer logo em seguida. Logo em seguida. Porque ela fala assim, eu estou velha, acabou, não tem mais jeito, tem aqui a musiquinha, vai. Ele, lógico, irmão, ele é homem. Ele é homem. Não, calma, irmãos, entenda. Ô Baianinha, você está muito... Entenda o que eu estou tentando falar, irmãos. Entenda o que eu vou falar. Me perdoa, então, eu não usei a colocação errada. Mas ele a desejou, vamos se dizer. Ele pegou ela e usou como esposa. Não, e não dizendo de desejou, porque a palavra não fala. Mas, óbvio, irmãos, tinha que dar continuidade. E isso, ia ter que dar continuidade, ok? Mas, lógico, ele desejou sim, porque senão não tinha pego ela. Mas ele desejou ali e ficou com ela, vamos se dizer. Era uma... Não, vai ficar mais explícito, pastor, isso lá na frente vai pegar. Mas aí vamos lá para a leitura, irmãos. Vamos lá então. Aí o que aconteceu? Vou terminar o 4 e vou para o 5, tá? Ele teve relações com Agar e o que aconteceu? Ela ficou grávida. Aí olha que interessante como Moisés coloca as coisas, por o homem agir por sua própria razão. Aqui, ó. Vamos lá. Ao saber que estava grávida, Agar começou o quê? Olha que interessante. Começou a desprezar a sua senhora. O jogo mudou. Ah, você não pode ter filho? Agora é o seguinte, ó. Tá aqui, ó.
Está aqui. Agora, sabe o que vai acontecer? O meu Senhor vai me amar mais do que você, porque você não dá, mas eu dou filhos a Ele. Começou, a NAA pegou um pouquinho mais leve, eu gostei no olhar de desprezo. A Bíblia, a NAA fala o seguinte, o que acontece? Ela já começa a olhar a esposa já, com ar de desprezo. Começou o quê? Aí, ó, eu consegui. Aquilo que Sara pensou que ia ser a solução, acabou sendo o problema. Aquilo que o homem pensa que é a sua solução agindo com as suas próprias mãos, acaba vindo o problema. E aí ele continua, porque ele fala assim, começou a olhar com os desprezos a sua senhora. Então, o que aconteceu? Sarai foi para quem? Abraão. E olha que interessante, irmãos. Olha como que, irmãos, eu sou apaixonado pela Bíblia. Como que a narrativa cerca a gente no texto. Olha que lindo isso daqui. Ele fala assim, ó. Então Sarai foi para quem? Para o patrão, né? Para o marido, para o bonitão. Chegou e falou, olha lá, irmãos. Seja sobre você a afronta que é feita a quem? Não foi você que quis? Não foi você que pegou ela? Olha lá. Agora a afronta não é minha não, é sua. Você que quis, não foi eu não, foi você, porque você pegou ela como mulher. Aqui, irmãos, o texto é muito claro, é isso que está acontecendo aqui, uma briga entre casal, que ela está falando, você pegou porque você quis. Está aqui, ó. Seja sobre você a afronta que é feita a quem? A mim? Calma, minha querida, nós vamos chegar lá, você é muito isso, nós vamos chegar lá, calma aí. Não, vai ficar mais claro mais para frente. E continua, ó. Eu mesma, aí ela começa no singular, já coloca ela na história. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, Gonçalinha vai falar, ela, olha que interessante, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Olha lá, ó. Agar ficou quietinha. Falou, beleza. Engravidou. Falou, agora é a hora. Agora é a hora, eu não vou ser mais serva. Agora eu vou ser assim com ele. E aí ela falou o quê? Não, foi você. Você pegou ela, que a afronta seja nela. E aí ela coloca, vendo que engravidou, começou o quê? A humilhar ela, é óbvio, irmãos. É óbvio que isso ia acontecer. Ela conseguiu algo que a sua serva não conseguia. E mais um fator crucial, a serva ainda estava velha. Olhar, irmãos, o João falou uma coisa muito interessante que eu ia frisar muito nessa aula. Uma coisa, irmãos, é nós. Outra coisa é Deus. O homem, infelizmente, ele olha, nós vamos ver isso agora em toda a Bíblia. Não vai ser só em Abraão, vai ser em toda a Bíblia. Porque Deus vem e fala. O homem vai e age com as mãos. Deus vai e castiga. Não é à toa que ficaram 70 anos na Babilônia. E não foi por falta de aviso, porque olha lá o livro de Jeremias. Olha o livro de Jeremias. A ponto do rei falar que ele era um profeta mentiroso. Depois os irmãos, não tem como ler Lamentações e não chorar. Depois o livro de Lamentações, que é ele falando para o Senhor, com as minhas palavras, mas Senhor, por quê? Eu só fui falar a verdade. O Senhor me mandou. E Deus falou o quê para ele? Calma. Calma. Você vai ver o que vai acontecer com eles. Calma. Está entendendo? O contexto aqui é o quê? Não tem o que fazer. Eu estou grávida, tomou. Aí a mulher, o tiro virou contra a culatra, né? Falou, agora é a hora. Agora é a hora. E aí ela chega e ainda fala uma coisa principal. E ela fala assim, ó. Que o Senhor julgue entre mim e você. Olha que interessante o que ela fala, irmãos. Olha. Aí depois que o negócio deu errado, ela fala, então que o Senhor julgue entre mim e você. Então não é bem assim, né? Se foi uma decisão, aí coloca Deus no meio. Por que não colocou antes, então? E isso é pra gente também, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Não, agora nós vamos fechar no 6, porque a hora já se foi. Olha só, irmãos, olha o 6. Então vamos lá. Aí ela falou que o Senhor coloca entre mim e você. Até então ela não tinha mencionado nenhum nome do Senhor, nem ele. Agora colocou o Senhor. Falou, agora é o Senhor que vai trazer o juízo entre eu e você. Quem é que fez errado? Aí Abraão chega e fala o seguinte. Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor aparecer. Opa! Olha o mesmo texto de Gênesis no princípio, fazendo luz aqui.
foi, pegou a mulher, fez o que tinha que fazer, devolveu a mulher chega e fala, foi você. E aí ele chega e fala assim, não, foi eu não, ela é sua. Ela não é minha, ela é sua. Vocês estão vendo de novo o jogo de batata quente que está acontecendo aqui, irmãos? Ela foi, deu. Ele foi, pegou, devolveu, deu problema. Ela chegou e falou, agora é você. Ele chegou e falou, não, não sou eu, a serva é sua. Ninguém se assume, irmãos. Ninguém se assume, ninguém chega e fala, não, fui eu culpado, Senhor, me perdoa, eu não acreditei. Mas em nenhum momento aqui nós vemos o homem indo atrás de Deus. É sempre Deus que vai atrás do homem. Olha aqui, irmãos, é o mesmo reflexo de Gênesis lá do começo. Aí, não lembra, irmão? Vou refrescar meus irmãos. Abraão, cadê você? Ah, eu escondi, estou pelado, escondi. Tá bom. Abraão, por que você comeu? Ah, não foi eu não, foi ela. Por que você comeu? Ah, não foi eu não, foi a serpente. A serpente falou, ixi, agora não tem para ninguém. Aqui, quem está fazendo com todas as aspas o papel da serpente, nesse momento aqui, é a Agar. Porque ela fala assim, agora quem sobrou? Vou culpar quem? Eu estou grávida. Na hora do desejo, irmãos, é maravilhoso, mas quando vem a consequência, as coisas começam a mudar. Na hora que ele colocou ela dentro da tenda dela e possuiu, foi maravilhoso, mas quando chegou a consequência, a primeira coisa que ele fez não foi se assumir. Falou, a serva é sua. Resolva você. Resolva você, não eu. E, irmãos, Deus, ele procura os fiéis adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós pecamos, irmãos. Isso é fato. Desde Adão, isso é fato. Por causa de um entrou o pecado de um, todos pecaram. E detalhe, Jesus, toda vez que ele vai fazer um milagre, o que ele fala para o pessoal? O que queres que eu te faça? Primeiro, né? Depois ele fala, não peques mais. Mas ele fala o quê? Irmãos, lembra que eu brinquei na hora passada? O cara era cego. É óbvio que o cara quer enxergar. Mas não é isso que Jesus quer passar para nós. Ele quer passar o quê? Que nós confessemos os nossos pecados. Ô Senhor, eu estou cego, eu quero ver. Ô Senhor, eu estou coxo, eu quero andar. Ô Senhor, eu sou uma prostituta então, mas aquele não é seu marido. Agora sabe o que você faz? Não faz mais. Vai e não peques mais. Esse é o contexto, irmãos, é confessar. Jesus é poderoso para nos perdoar. O problema é que o homem pensa que ele não pode confessar, porque o pecado caracterizou algo dentro do organismo dele, que ele sente vergonha de falar com Deus. E é o que aconteceu com Adão, isso vem até hoje em nós. Nós não se assumimos e jogamos a responsabilidade para o outro. Porque em vez de você dobrar o joelho e falar, não, Senhor, realmente eu estou pecando. Posso dar um exemplo claro, irmãos? Bem óbvio. É só uma discussão entre marido e mulher. No começo, é um jogando a culpa no outro. Até chegar uma hora e falar, pô, se eu não parar ou se ela não parar, nós vamos ficar discutindo aqui o dia inteiro. Vocês estão me entendendo? Isso é a síndrome que a gente brinca de Adão, irmãos. Isso está impregnado no nosso sangue. E aí ele fala aqui, ele fala o seguinte, ó, foi ela, é ela que você me deu. A culpa é sua, não é minha. O texto é bem claro, irmãos. É bem claro aqui, ó. Abraão respondeu, você continua a ter controle sobre a sua serva. Aí ele arremata, faça com ela o que melhor aparecer. Quer dizer, Agar ali foi apenas um objeto. Não rolou amor, não rolou sentimento, não rolou nada, não rolou menosprezo, não. Mas agora a situação começa a mudar, irmãos. Aquilo que parecia, foi o que eu falei, maravilhoso, agora começa a tomar outras proporções. Pode falar, Mateus, por favor. Ô, Rafa, depois você... Beleza, Posso Fê? falar também? Obrigado. Ô, Rafa, mas Oi. em cima desse contexto que você está lendo, olha que interessante. Quando Abraão dá controle para Sara, ela vai e ela humilha a Agar. Depois, eu vou terminar aí. Ela humilha, mas olha que interessante. Ele podia fazer o que ela quiser. Abraão fala para ela, faz o que você quiser. Dela, né? Mas até então, olha isso. Sara deu a serva dela, porque tecnicamente ele seria a descendência de Abraão. Mas na hora da consequência, ele dá autoridade, julga. Olha isso. Eu vou julgar ela, minha serva. Mas Abraão podia ter falado, mas espera a criança nascer, que é a minha descendência, aí você faz o que você quiser. Mas não, ela humilha. O que acontece? Agar vai para onde? Vai embora, pro deserto. E aí? E a descendência? Vamos chegar lá, calma aí, não, vamos chegar lá. Aí tipo assim, cara, quem foi atrás de Agar? Calma, neguinho, nós vamos chegar lá, calma aí, já tá dando muito spoiler, pera aí, tem que dar um... Fala aí, Fê, por favor. Ô, Rafa, os irmãos, vocês já basearam aqui em Gálatas 4?
O texto, nós não lemos, né? Mas já leu, a Marília leu do descendente, né? Isso, exatamente. Já leu, já. O Sandrão deu o versículo. O que foi comparado, né, entre... Porque aqui tem uma representatividade grande, né, entre a lei e a graça, né? Perfeito. Entre os dois, né? Então, Paulo, ele traz essa comparação entre a lei e a graça. E ele explica como nós somos escolhidos em Cristo e tal, pela lei e pela graça. Perfeito, cara. Né? Então, isso teve uma representatividade. Eu acho que ele fala também que uma foi filho da promessa, outra foi filho da carne. Então, a escolha foi errada. Mas aí gostoso, Fê. Pausa aí, não vou falar hoje. Mas no domingo que vem, irmãos, os irmãos vêm que nós vamos ler o Alcorão. Perfeito. Aí que é interessante. Guarda essa frase sua, tá, Fê? Guarda isso aí. A filha do herdeiro e aqui não é herdeiro, tá? Aqui Paulo fala que um foi filho da carne e outro foi filho da promessa. Então, né? Um da carne, que do desejo, e o outro da promessa. Isso, ok? Certo? Exatamente. Grave isso daí, porque nós vamos ver que na Torá, que é do Islã, as coisas vão mudar, tá? Uhum. Não vai ser aquilo que parece ser, só pra gente conseguir ver as duas Perfeito. religiões, Uhum. certo? As três, porque eles vão envolver o judaísmo também, tá? E na própria Torá, na explicação da Torá, eles vão usar os judeus e os cristãos, falando que nós entramos em contradição com um detalhe. E tem um detalhe que os judeus prezam até, eu vou até dar spoiler, os irmãos vão ver. Eles falam que o judeu e o cristão entram em contradição, porque para o judeu a prioridade é o primogênito. E aí o judeu entra em contradição, porque eles falam que, querendo ou não, o primogênito de Abraão foi Ismael. E não, aí nós vamos estudar depois, tá? Isso aí é mais para frente, na próxima aula que não deu nem tempo aqui. Então, igual que o Mateus falou para fechar isso daí, tá, irmãos? Olha que interessante, ele chega e fala o seguinte, mas aí, irmãos, é uma coisa interessante que o Mateus colocou. Na mesma coisa que Agar fez com ela fez com Agar. Não. Porque senão ele tinha ido atrás. Ele tinha ido atrás dela. Então, assim, ele foi lá com Agar, foi lá porque convinha a ele, porque ele estava com vontade. Não que ele estava preocupado com a descendência, porque senão foi o anjo do Senhor que foi atrás de Agar. Ele falou, faz o que você quiser com essa serva. Se ele tivesse preocupado, ele falasse, igual o Mateuzinho falou, peraí, minha descendência está ali na barriga, você Agora, não faz assim não. Eu vou perguntar para vocês, Abraão sabia que Agar estava grávida ou não sabia? Eu vou aguçar os irmãos. Me prova no texto onde está escrito isso. É isso, irmãos, não é que eu não sei, tá? Eu estou lendo aqui, mas é para aguçar vocês. É isso que eu estou falando, tá? Não é que eu não sei. Existe série de fatores, tá, irmãos? Isso que é o gostoso nós estudar. Tá vendo como a escola dominical, ela é fundamental para a igreja? Vocês estão vendo que sem a escola dominical nós nunca podemos... Irmãos, nós estamos ainda no versículo 6, nós já demoramos 1 hora. Vocês estão vendo qual é a importância da escola bíblica dominical? Isso que a Cimeira ainda não falou, que o Jô falou para ela, o que a irmã Gonçalo e a irmã Simone não falou, que é o versículo da frente. Vocês estão percebendo que a Bíblia ela tem muito mais a nos ensinar, irmãos? Muito mais do que é só você parar e você observar as consequências? Porque se você ler num texto corrido, não vai sobrar para ninguém. Aliás, vai sobrar sim, para Abraão ou para Sara. Estão entendendo? Só que o interessante até o 7, que nós vamos parar porque a aula já foi, até o 6, porque é o seguinte, olha o que ela faz, ela começa, como ela tem um controle, o que Sara faz? Ela começa a humilhar a serva. Tipo, você não fez comigo? Agora eu vou fazer com você. Aí Jesus chega lá na frente, foi o que eu falei domingo passado, como você pode olhar o cisco no olho do teu irmão e não olha a trave que está no seu? Hipócrita. Tudo na Bíblia faz sentido, irmãos. A Bíblia é a melhor intérprete dela mesma. Por isso nós não podemos tomar conclusões com as nossas consciências, mas sim com o que a Bíblia fala, e sim o que a Bíblia diz. Por isso que os bereanos têm esse papel de analisar. E não é o Rafael, é igual as irmãs estão fazendo. Louvado seja Deus, um monte de gente com caderninho, tudo anotando. Chegar em casa, irmãos, vai atrás. Chega na aula, diz o Sandrão fez um compilado de versículos. Aqui, a Marília, hoje, tadinha, mas não trouxe caderninho, mas a D, as irmãs aqui da frente, um monte de gente com caderno e depois vai desaguando. Porque está fazendo o quê, irmãos? Está pesquisando. Pesquisando. Eu não vou falar para os irmãos agora pegar a parte do Islã, irmãos, porque assim, ele é um livro muito complicado de se compreender. E aí, dependendo, vai ter alguns irmãos aí que já vai orar para Meca, pensando que Meca é o... Então, assim, irmãos, nós vamos falar agora sobre Agar, tá? Que é o versículo 7, ok, irmãos?
Amém? Já deu, já 11h35, né? Foi tão rápido hoje. Gostei da musiquinha do pastor, hoje foi demais. Ó, irmãos, deixa eu falar algo aqui para os irmãos, aproveitar que a aula acabou. Até esse versículo 6, irmãos, os irmãos têm alguma dúvida? Certeza, irmãos. Certeza, certeza. Mesmo. Então, assim, eu vou pedir para a Amar, com certeza. Amar, você recita o Gálatas, que você acabou de ler. Pode ser, filha, por favor? Irmãos, deixa eu falar algo para os irmãos. Não tem dúvida a respeito até aqui? Certeza. Eu peço aos irmãos que, por favor, irmãos, domingo que vem, se a graça do Senhor assim nos permitir, estejam presentes. Porque aí domingo que vem nós vamos falar sobre Agar. E é uma coisa que eu acho interessante para os irmãos. Nós vamos falar sobre o islamismo um pouco, irmãos. E isso é importantíssimo para nós como cristão. Tá entendendo? Por termos essa origem aí judaica cristã. Tá? Então assim, ó. Outra coisa que eu vou pedir para os irmãos se atentar. A irmã Gonçalo e a irmã Simone, elas se atentaram num algo interessante. O versículo 7 vai começar com uma nomenclatura falando o anjo do Senhor. Tá? Eu peço aos irmãos que, por favor, os irmãos tentam em casa estudar o que significa esse o anjo do Senhor. Será Miguel, mano. Olha lá, o Fê já falou que é Miguel. No Alcorão... Segundo os adventistas é Miguel. Isso você vê, no Alcorão fala que é Gabriel. Olha que interessante. Olha lá, o Sandrão já deu spoiler. Mas assim, irmãos, por favor, aqueles que puderem, terminam o versículo 16, tá bom? Certo? O 16... Ó, o Fê já deu... E vejam se conseguem compreender, tá, irmãs? O que é esse A maiúsculo e A minúsculo, tá bom? Esse anjo do Senhor. Porque tem algumas versões que está trazendo A minúsculo. E por fato de ser A minúsculo, muda a colocação da palavra. E se muda a colocação da palavra, muda o contexto da palavra. E aí, irmãos, a gente vai ter que estudar um pouquinho mais, tá bom? Então, eu agradeço aos irmãos que estão aqui presentes. Você não veio, filho? O pastor cantou até uma moda de viola aqui para nós hoje. Ó. Você não veio? Você não veio? É. Irmãos, o que é para ler, irmãos? Gênesis o quê? E analisar o 7, não é isso? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Obrigado. E aí vai começar com a tia Zanja.